Pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas, né, à nossa conversa aqui, Direito e Cultura Pop. Estou aqui, com a minha camisa do Iron Maiden. Nesse lado aqui você está vendo o Tonhão, nesse lado aqui você está vendo o professor Ival, meus amigos aqui, e vamos debater hoje sobre o rock brasileiro dos anos 80 e a repercussão disso com o fim da ditadura, o início do constitucionalismo atual, que é o de 88. E aí, me foi dada a palavra aqui inicial para começar o debate. Os trabalhos. E eu vou começar falando de uma banda específica que representa muito isso, e eu vou explicar por que tem um simbolismo tão importante. Me permite só um pitaquinho rápido aqui? Sim. Porque o Tonhão tinha falado que ele não viveu os anos 80, porque ele é mais novo que a gente. Não respirei, assim, tem 4 irmãs, mas eu tomava mamadeira ao som de Rita Lee e Queen. Muito bem. Só para definir a idade de quem realmente teria vivido ou não os anos 80. Eu vivi essa efervescência com vocês. Eu imagino, assim, agora sem a parte da zoação, que eu sei... Você não imagina, não? Vocês estavam na escola, então vocês têm lembranças disso. Algumas poucas, né? Poucas. Aí o que acontece? Um símbolo muito forte dessa conversa de hoje é exatamente a banda Barão Vermelho. Por que eu começo com Barão Vermelho? Primeiro, nós temos aí um rico documentário sobre o Barão aí em vários canais, que vale muito a pena, sobre a história da banda. Tá no Netflix, do Bruno. Tá no Netflix, não é isso? Quem vai nos assistir depois, hoje tá no Netflix ainda. Nesse momento tá no Netflix. E aí o que acontece? É uma banda que eu gosto muito, e eu diria, inclusive, antes de entrar no debate do tema em si, são bandas diferentes. Tem o Barão com o Cazuza, o Barão sem o Cazuza. São 2 bandas diferentes, e o Cazuza, carreira solo, é uma terceira versão disso tudo. Outra etapa. Outra situação. Sou apaixonado com as 3, muito embora alguns podem achar que eu sou meio diferentão nisso aqui, mas eu acho que eu sou diferente com tudo. Igual, por exemplo, Deep Purple. Deep Purple, eu adoro a formação clássica, mas eu prefiro com Coverdale cantando em alguns discos. Burn, para mim, é um dos melhores discos de rock and roll de todos os tempos. Black Sabbath, Ozzy, sensacional, mas o Dio cantando, para mim, é melhor. Então, são coisas assim. Então, o Barão... Você é o nosso amigo estranho, Bruno. Não, mas o Iron Maiden com Bruce Dickinson eu gosto. Muito embora o Paul Dayano, que foi o primeiro vocalista, para mim é melhor. Mas tudo bem. Faz parte. Mas o Barão com o Frejá é minha banda de rock nacional predileta, nunca escondi isso. E aí, já dando esse pitaco, né, na virada dos anos 80 e 90, para mim o Barão dá uma mudança para o rock and roll mais forte, gravando 3 discos que arrebentam no rock and roll na sequência, que é esse aqui, ó, Na Calada da Noite, né, que é esse disco, que é o primeiro desse. O segundo, que é Supermercados da Vida, que é um disco... Sim, descasso. E o terceiro, que está na sequência, que é o meu predileto, é o Carne Crua, né? Que é um disco que eu recomendo aí demais, mas não é ainda a minha recomendação da noite. Estou falando do Barão, e para a nossa conversa de hoje, de forma específica, desse disco, que é Barão Vermelho ao vivo. Qual que é a história desse disco? Esse disco é um disco que foi gravado ao vivo no Rock in Rio. E esse disco foram 2 shows do Barão. Rock in Rio verdadeiro. Isso, de 85. E outra coisa, tá no YouTube também esse show completo. E esse show do Barão, um dos 2 dias que foi gravado, é dia 15 de janeiro. Qual a importância da data dia 15 de janeiro? A última música desse CD, tem LP, tem outras plataformas, é Pro Dia Nascer Feliz. E o Cazuza faz uma fala antes da música, e depois ao final também,
exatamente fazendo referência que ele quer um Brasil melhor, um Brasil novo, porque naquele dia havia ocorrido exatamente a eleição no colégio eleitoral de Tancredo Neves como presidente da República após toda uma gestão de militares do poder. Então, esse disco ele tem um simbolismo para a nossa conversa muito grande, porque ele é do dia, é aquele dia, naquele momento, houve na parte da manhã a eleição. Eu me recordo plenamente, eu tinha 85, estava com 9 anos de idade para 10, né? Foi em janeiro, eu estava com 9 anos, eu faço aniversário em março, eu sou de 75. Então, o que acontece? Eu estava saindo do dentista com minha mãe, e no centro de Belo Horizonte, e Belo Horizonte estava em festa, assim, balões caindo, papel picado, parecia, sabe, final de Copa do Mundo. E as pessoas, na verdade, comemorando a eleição de Tancredo Neves, naquele momento, na esperança realmente de um Brasil melhor, de um Brasil diferente. Então, você associa muito, né, o rock nacional com tudo isso que está acontecendo, porque no início dos anos 80 é um momento de desbunde, né, que eles falam. Essa palavra desbunde é usada em tudo quanto é documentário do rock nacional dos anos 80. Sim. É você ter uma liberdade sexual maior, tem a questão, né, de uso de entorpecentes, tem a questão de alguns movimentos vão se afirmando no Brasil, ou seja, aquela repressão pesada dos anos 70, que inclusive sufocou o rock nacional, a música nacional, muito. Né? Foi muito difícil fazer música na segunda metade dos anos 70 no Brasil. Várias bandas, vários cantores, várias cantoras foram perseguidos. Isso pode ser um tema num outro momento, sobre a ditadura, né? e música 70 no Brasil. Mas nos anos 80 veio com aquele, vamos respirar, e foi respirando a partir, principalmente, da anistia, já no final dos anos 70, em 79, que vai empurrando esse movimento. Então, esse desbunde, essa vontade de liberdade, essa vontade de fazer o que eu estou afim, que eu quero, foi empurrando de tal forma que chega refletindo em tudo que está acontecendo, inclusive na política. Né? Isso é fato. E aí você vê, por exemplo, na Constituição de 88, algumas coisas que são consagradas na Constituição. Então, por exemplo, duas coisas são muito ligadas a isso tudo. Uma é a proibição total da censura e da licença prévia. Por que isso aqui é importante? A censura era meio óbvia, porque o Pacto de São José da Costa Rica, de 69, que é a nossa Carta Interamericana de Direitos Humanos, ela já proibia realmente a censura. Só que o Pacto de São José, o qual o Brasil é signatário, ele abre a perspectiva de uma licença prévia em relação a espetáculos infantis e tal. Me dá só um destaque aqui, Bruno, rapidinho. Primeiro, Aline, boa noite, está chegando aqui comentando. Seguinte, a gente está muitas vezes falando para uma galera que não viveu os anos 80 e a parte os anos 70, principalmente, e a parte da censura. Só explica para a galera que a censura era prévia, cara. Antes de você ter a divulgação da música, né, era entrega a um determinado setor do governo para ali ser feita a análise da possibilidade da divulgação, só para a gente poder situar a galera no tempo. E você ainda estava sob o manto do AI-5, né? Até naquele momento, ali no final dos anos 70. E aí o que acontece? Então, a parte de São José permite a licença prévia em caso de espetáculos infantis e tal. Aí a Constituição de 88 veio e proibiu os dois. Ou seja, vai ser mais avançado que o próprio Pacto de São José da Costa Rica. Ou seja, antes, um LP, uma peça teatral, um filme, passava por um setor da Polícia Federal, que era o órgão de censura, que analisava aquele material todo, jornais, revistas, tudo, né, livros, e aquilo que eles consideravam inadequados para o regime era proibido, ou retalhado, ou em parte travado. Então tinha situações absurdas. Então, por exemplo, um filme era literalmente cortado mesmo, corta um pedaço, outro cortado e juntava. Exibir. Aí fica um filme que ninguém entendia nada. Tanto que filme nacional custou se reerguer, foi se reerguer com um quatrilho já nos anos 90,
10 anos depois do fim da ditadura militar, né? Você tem músicas que eram proibidas de serem cantadas. Ô, Brunão, tem aquele caso. Cantava. Tem aquele caso famoso do disco do RPM, não, da Blitz, que a censura. Foi lá, arranhada, a última faixa. Escada, exatamente. Né? Então, você tem várias situações, né, em relação a tudo isso. Então, isso aí era o que se tinha. E aí, a Constituição de 88, muito por esse movimento todo que está acontecendo no Brasil, esse não só acaba com a censura, acaba com a licença prévia, né, que poderia até existir dentro da lógica do Pacto São José da Costa Rica. Outra, a liberdade de reunião. Todos podem se reunir pacificamente sem armas. A coisa mais absurda que eu já ouvi, foi até proposta de vereador em Belo Horizonte, em outras cidades também no Brasil, o cara fala assim, não, vamos possibilitar que as pessoas se reúnam só em locais que não vão atrapalhar ninguém. Antônio. Tal lugar. Gente, você vê aí manifestação na Colômbia, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, olha, é feito para incomodar mesmo, porque é manifestação de rua, e é umas coisas mais... Mas eu quero tirar o povo da rua, não me interessa. Claro. Manifestação de rua tem várias naturezas, pode ser festiva, pode ser protesto, pode ser um monte de coisa. Mas é a rua. Claro. Se é feito de forma ordeira, pacífica, sem armas, ela não pode existir, cabendo apenas informar as autoridades públicas, né, da sua existência para não constranger outra manifestação marcada no mesmo horário e local, só isso. Então, alguns falam assim, a Constituição ela foi muito liberal nisso, ela se deixou influenciar pela onda que estava nos anos 80. Provavelmente, né, de liberdade, que estava engasgado, 21 anos engasgado, sem poder se manifestar. Bruno, deixa eu fazer uma pergunta para você e para o Ivo. Volto a dizer, porque principalmente vocês viveram essa época, ainda que mais novos, né? Eu era bebê quase, eu sou de 79, então vocês viveram isso um pouco mais do que eu. Eu tenho cá comigo aqui as minhas impressões, mas se você pegar o cenário de 84, que é quando que o povo vai para a rua e você vê os palanques, você vê aqueles mesmos personagens da música popular brasileira da década de 60 e 60 lá. Só que eu acho que o rock teve muito mais influência, ele foi uma ferramenta de comunicação muito mais importante. Veja bem, não estou ignorando o papel da MPB e de outros fenômenos da arte, mas o rock foi muito mais importante. Aí eu queria só saber de vocês, por que o rock? Só um momentinho, segura que eu vou te dar. A Nádia dando boa noite para a gente aqui, o Imar Eduardo, lembrando que o disco da Blitz, na verdade, foram 2 músicas arranhadas, porque já tinha sido prensada, e havia ali um monte de palavrões durante a música e tal, sacou? Uhum. Obrigado, irmão, por ter lembrado. Bruno, puxa aí, velho. Cara, eu recebi uma contribuição de um amigo meu, que é o Márcio Araújo Benedito, né, que foi meu grande companheiro de lutas aí, de movimento estudantil, movimentos sociais e tal. É o China, mas não é o Cláudio Lemos, que é nosso... Não é o Cláudio Lemos, nosso Cláudio Lemos. A China é tão grande, tem um monte de China, né? Então, aí o que acontece? O China, o Márcio China, ele me mandou uma fala que eu acho que vai responder um pouco o que o Tonhão está questionando, e para a gente fazer até esse debate aqui. Ele falou o seguinte, olha, eu tenho uma teoria não comprovada de que o que conhecemos como rock nacional é uma armação da ditadura. O rock raiz estava nascendo forte com o crescimento das cidades operárias, tendo o punk e o metal como estilo dominante. Com o começo da abertura em 79, que nós falamos aqui, né, hoje, as letras politizadas comuns aos estilos faziam as festas nos inferninhos da periferia. A ditadura já vinha interferindo para acabar com esse movimento. Black, por exemplo, devido a essa infiltração comunista, aproveitando o combate ao racismo espelhado nos movimentos negros americanos. E grupos como Panteras Negras, da nossa live, a última, né? Sobre o 7 Chicago. Figuras como João Gordo era torneiro mecânico, por exemplo. Daí a elite tratou de colocar seus filhinhos, que ficavam deslumbrados com os movimentos punk
em viagem de turismo pela Europa e montavam bandas que foram financiadas para saciar a sede de jovens pelo rock. Vejam nessas bandas, e isso é fato, como o João Baroni, que era filho de militar, outros empresários, Titãs, por exemplo. Plebe Rude, que era filho de diplomata. Exatamente, o Felipe. Né, o próprio Cazuza, que tinha um histórico de família rica. Frejá, Dinho, Cazuza e tal. Algumas bandas não desejadas conseguiram pegar alguma rebarba, né, como Camisa de Vênus, por exemplo. Mas por exceção. Aí colocou isso aí, falando da importância do punk rock no ABC de Paulista, BH também teve a galera do metal. Essa galera eu andei um pouco com ela, eu tinha um pouco mais de cabelo, mas meu cabelo na época era bem maior, isso eu posso dizer, e preto. Nossa, devia ser enorme. Inclusive, ia ser até minha dica do fim. Não era pra cá, ele ia pra cá, assim, tal. Aqui, segura aí. Bernardo Bulgarelli. Ival, pede pro Bruno me mandar um salve. Salve, salve. Salve, filhão. Um abraço. Tem até ia ser minha dica do fim, mas eu já vou adiantando. Tem um documentário no YouTube do Gastão da MTV, chama Botinada. Ele conta o início do punk rock, traduz esse momento, vamos colocar entre aspas, né, essa explosão de gueto que o punk rock traduz, né? Mas eu acho que o que eu queria ver de vocês, na verdade, eu acho que você me respondeu sim, parte, Bruno, porque, veja bem, durante muito tempo isso ficou nas mãos da MPB, essa contestação, essa reivindicação. Por que nos anos 80 isso ficou mais claro no rock? Porque é próprio do rock? O rock, fazendo só rapidinho aqui, para o Bruno poder desenvolver um pouco mais, esse corte que ele faz do punk e do metal para o rock que se inicia, as letras necessariamente não representavam desse rock, que são das bandas mais, digamos, sociáveis, tá? Entenda a palavra que eu estou usando aqui? Elas não carregavam necessariamente uma situação de letras de protesto, de letras mais impactantes em termos sociais. A gente pode discutir até uma questão estética, mas em termos de rompimento mesmo, sim, só para dar um... essas músicas dessas bandas mais conhecidas dos anos 80, como o próprio Barão e outras todas, são músicas que não são tanto de protesto, elas não fazem muito contraponto em relação a isso tudo, se você for pensar bem, né? Como eu disse, que eu prefiro o Barão com o Frejá. À frente, eu acho que tem uma outra estética, até mais forte e tal. Embora, confesso a vocês que uma das músicas que eu tenho mais ouvido nos últimos tempos é uma música do Barão com o Cazuza à frente e que ela está meio escondida no meio de estudo aqui, ó. Ela é assim, ó. Manda aí. Ó. Solidão a 2 de dia, faz calor, depois faz frio. Você diz que já foi, eu concordo contigo. Você sai de perto, eu penso em suicídio. Segura pro YouTube não cortar, gente. Eu nem ligo. Então, isso aqui, cara, é um melô da relação abusiva. Você pensa bem? Você sempre volta com as mesmas notícias e eu queria ter uma bomba, né, para poder explodir tudo isso e me livrar dessa relação e sumir de vez na minha vida. E para o direito de família e outras coisas mais, o Tubarão te abre essa perspectiva. Então, abre para o direito de família, outras dores de cotovelo. Agora, para a luta, para a resistência, era o metal e o punk rock mesmo que estava rolando ali.